Olá pessoal, nessa aula iremos dar continuidade ao tema Sistemas em PU. Vamos analisar agora os sistemas trifásicos em PU. Vamos ver que é muito semelhante ao monofásico, visto que no circuito trifásico equilibrado utilizamos o monofásico equivalente no diagrama unifilar, né? No circuito trifásico utilizamos como base as tensões de linha e a potência trifásica aparente, tá? Sendo que a potência trifásica aparente no circuito é 3 vezes a monofásica. Já o módulo da tensão de linha é igual a raiz de 3 vezes a tensão de fase. Escolhendo então as bases trifásicas como a potência aparente trifásica e a tensão de linha, nós teremos que definir agora a corrente e a impedância de base, tá? No caso do circuito trifásico, né, a corrente é escolhida como sendo a corrente de linha, ok? Então ela pode ser definida como, né, essa equação aqui que mostra aqui, né, ela é em função da potência base, que é a potência trifásica, e da tensão de base, que é a tensão de linha, né? Tá ok? Já a impedância, né, nós vemos que ela é escrita em função da tensão de fase, né, ao quadrado, dividido pela potência monofásica, né, porque a impedância ela é por fase. Mas nós podemos substituir aqui a tensão de fase por tensão de linha dividido por raiz de 3. E a potência monofásica por potência trifásica dividido por 3. Então, a equação da impedância de base para o circuito trifásico, né, ela vai ficar em função da tensão de linha ao quadrado, que é a tensão de base, dividido pela impedância, pela potência trifásica de base, né? Então, esse quadro aqui reforça que a equação para a impedância base no trifásico, no sistema trifásico em PU, é igual à equação do sistema monofásico. Tá? Então, a única diferença é que a tensão de base agora é uma tensão de linha e não de fase. E a potência também é trifásica e não monofásica. Okay? Então, a única diferença das equações do monofásico para o trifásico vai estar mais aqui na corrente de linha. Vamos falar agora sobre mudança de base. Tá? Utilizar a mudança de base é muito comum na resolução de exercícios em PU, pois muitas vezes as impedâncias dadas são em relação às bases dos equipamentos, que podem não ser as mesmas bases escolhidas na resolução do problema. Tá? Vamos explicar com um exemplo aqui. Ó. Suponha que a gente tem um gerador que já veio especificado com 50 MVA, 10 kV e uma reatância de 12%. Ou seja, essa reatância de 12% aqui, ó, ou 0,12 PU, ela está em função de 10 kV e 50 MVA. Mas na resolução do exercício, nessa mesma área do gerador aqui, as bases escolhidas foram 11 kV e 100 MVA. Então nós teremos que mudar, né, encontrar um novo valor para essa reatância do gerador em função das bases novas aqui. Né? Então vai ser um valor diferente desse 12% aqui. Continuando com o exemplo, vamos chamar aqui de índice 1 a base atual do gerador, tá? E índice 2 a nova base, aquela que a gente quer mudar. Vamos encontrar primeiro aqui o valor em ohms da reatância do gerador. Para a gente encontrar o valor em ohms, basta multiplicar o valor em PU pelo valor base. Né? Então multiplica aqui 0,12 pela impedância base, né? E assim a gente encontra o valor de 0,24 ohms aqui. Ok? Só lembrando aqui que a impedância, né, a equação da impedância base é a tensão de base ao quadrado dividido por SB1. Né? Então a gente está multiplicando pelos valores do gerador, que está aqui em azul, né? 10 kV e 50 MVA. Então, com esse valor em ohms, o que a gente vai fazer agora para encontrar na nova base? Basta dividir pelo seu novo valor em PU, da nova impedância de base em PU, que nós chamamos de índice 2 aqui, né? Ok? Só que a nova impedância, então, ela é dada também, né, em função, da mesma forma que foi no caso anterior, a equação, a gente vai utilizar aqui a tensão de base ao quadrado, dividido pelo S de base, aqui, tá?
a gente vai substituir então os valores agora de 100 MVA e 11 kV, é o que está aqui. Vamos encontrar aqui, ó, 0,198 PU para a nova base. E assim a gente fez uma mudança de base. Ao invés de utilizar 12%, a gente vai utilizar 19,8% no exercício. Com as equações, né, que eu chamei aqui agora de 1 e 2 encontradas, tá? A gente pode substituir agora uma na outra para encontrar uma equação geral de mudança de base. Ao invés de transformar para ohms e depois dividir pela nova base, a gente já encontra uma equação geral, que se a gente guardar ela depois de fazer bastante exercício, fica mais fácil de resolver. Então, se a gente substituir, eu quero encontrar o x2, né? Se eu substituir, então, no lugar da equação do x2 aqui, esses x1 em ohms, por esse x1 em ohms aqui da equação 1, que está aqui em azul, a gente vai encontrar aqui, ó, essa equação 3, né? Só substituindo a equação 1 na 2. Né? Então, a equação 3, para encontrar valores em PU de uma nova base, tá? A partir, né, do equipamento atual. Então, eu teria que pegar o valor em PU anterior, que seria aquele 12% lá. Aqui a potência base nova, né, para a qual eu quero mudar, que nesse caso aqui seria o 100 MVA. A potência base atual do gerador, que era 50. Aqui o V base 1 do gerador, que era aqui 10 kV, e o V base 2, né, da nova base que eu quero, que era 11 kV. E assim, utilizando essa equação, a gente vai chegar nessa resposta. Ok? Vamos aplicar os conceitos agora, tá, com um exemplo. Eu tenho certeza que vai ficar bem mais claro, né, para vocês compreenderem aqui, principalmente com relação à mudança de base. Então, esse exemplo aqui, ele pede atenção no barramento A' do transformador T1. Tá? Foram dadas aqui as impedâncias das linhas AB e CD, os valores nominais de T1 e de T2, tá? E também a potência e a tensão medida aqui na carga, né? Que nós temos uma carga aqui no barramento D, que está no secundário do transformador aqui, né? T2. Além disso, né, o exercício pediu para adotar aqui a tensão de base 80 kV no secundário do transformador T2 e uma potência base 30 MVA, né, em todo o CEP aqui. Vai ser muito comum a gente já dar uma base para todos adotarem, para que os exercícios e as respostas fiquem iguais, ok? O CEP e os dados estão agora escritos aqui no próprio circuito, tá? Em vermelho aqui. Então, o primeiro passo, tá, para a resolução do circuito é definir as áreas existentes. Então, a tensão base na área 1 já foi dada aqui, né, que é 80 kV. Tá? E a gente agora tem que definir as tensões base nas áreas 2 e 3. Então, é só lembrando aqui que a potência base também, 30 MVA, já foi dada e ela é igual para todas as áreas. Tá? Então, a tensão base, né, na área 2 aqui, ou seja, no secundário de T1, no primário de T2, né, ela vai ser dada por, eu vou utilizar a tensão de base que está aqui na área 1 e a relação de transformação aqui de T2, né? Então o VB', V base linha da área 2, vai ser 80 da área 1 vezes a relação de transformação de T2, que é 220 dividido por 88. Então o V base linha na área 2 vai ser 200 kV. Já na área 3, né, o V base duas linhas ali, né, eu vou encontrar fazendo o quê? Eu vou utilizar o V base linha aqui da área 2 e multiplicar pela relação de transformação. Então vai ser 200 multiplicado pela relação 13,8 dividido por 230 e assim eu encontro 12 kV na área 3 ali. Então o circuito equivalente monofásico aqui, ó, ele é mostrado aqui já com os valores de base, tá? Note que os transformadores agora eles estão na relação de 1 para 1. Tá? E assim a gente pode então eliminar eles aqui do circuito. Tá? Veja que após eliminar os transformadores do circuito em PU, né, o circuito fica dessa forma aqui que aparece. Né? E certamente é muito mais simples sua resolução agora. O próximo passo é encontrar as impedâncias
em PU, tá? Então a gente tem essas impedâncias aqui. Vamos começar pela impedância Z1, que é a impedância do transformador T1. Veja que a impedância do transformador, né, T1 está em porcentagem, né? X igual a 8% e R igual a 3%. Mas esses valores aqui, ó, eles estão na base do transformador, né? Então, agora a gente vai compreender que se a gente analisar, por exemplo, pelo primário, poderíamos ir pelo secundário, já que a impedância em PU é igual para o primário e secundário do transformador. Mas se a gente for pelo primário, essa reatância, essa resistência aqui em porcentagem, elas estão em função de 13,8 kV e 50 MVA. Mas a base da área 3 aqui, ó, é 12 kV e 30 MVA. Então a gente vai ter que fazer aqui uma mudança de base, tá? Então, só relembrando aqui a equação de mudança de base, né? A gente vai ter que mudar então para as bases novas. Então o Z1 em PU vai ficar a impedância em PU, né, atual, que é 003 mais J008. Aqui eu tenho a potência para a qual eu quero mudar, que é 30 MVA, que é a potência de base nova. A potência de base atual desse transformador, que era 50. Agora eu vou colocar na equação a tensão de base atual dele aqui, olhando para o primário, 13,8 kV, e pela tensão de base nova, que é a tensão da área 3, que é 12 kV, isso aqui é ao quadrado. E assim eu encontro o valor de Z1 em PU para a nova base, tá? Para as demais impedâncias, né, vamos fazer aqui na sequência, para a impedância ZAB. A impedância ZAB, note que ela foi dada em ohms, né? Então, se ela foi dada em ohms, né, a gente vai simplesmente dividir esse valor aqui, ó, pela impedância de base da área 2. Então, a impedância de base, a gente só utilizar essa equação da tensão de base ao quadrado, nesse caso era 200 kV, dividido pela potência de base, que é 30 MVA. Então, dividindo esse valor em ohms aqui, ó, pela impedância de base, né, a gente vai encontrar um novo valor aqui para ZAB, só que em PU. Para encontrar, né, o Z2, que é do transformador T2, a análise vai ser igual a que fizemos para Z1. Teremos que fazer mudança de base, né, 40 MVA, sendo que a potência era 30 na base nova, e 220, sendo que a tensão é 200 kV, ou 88, sendo que a tensão é 80, dependendo da área que a gente olhar. Tá? Então é só a gente utilizar mais uma vez aqui a equação da mudança de base para encontrar esse valor aqui em PU. E o ZCD, assim como o ZAB, é um valor dado em ohms, basta dividir esse valor pela impedância de base agora da área 1. Então repare que estamos utilizando aqui valores de base da área 1. Ok? Então, após a gente encontrar aí todas as impedâncias, né, a gente também tem que ficar atento aos valores dados, né, ou valores medidos que foram fornecidos aqui na carga, né, que é a potência, 30 MVA, que foi medido, o fator de potência indutivo, e a tensão medida de 80 kV. Tá? Então, para analisar a carga, né, vamos começar aqui pela potência, né, aparente. Então, a potência de 30 MVA. Se eu dividir pela potência base, a gente vai encontrar um PU. Né? Como foi dado aqui o fator de potência da carga, que é 0,8, né? A gente sabe também que a potência ela vai ser 1 fase 36,87 graus PU. Ok? Já a tensão na carga, né? Essa tensão V aqui em PU, ela vai ser 80 kV, que foi o valor medido, dividido pela tensão de base, que também é 80. Né? Então a gente chega que a tensão medida em PU é 1 PU também. Como o nosso objetivo agora é encontrar a tensão no barramento à linha, tá? Nós temos também o quê? Que encontrar corrente em PU, a partir dos parâmetros da carga. Né? Então, para a gente encontrar a corrente, né, nesse caso que a gente já tem o S e tem o V, basta a gente dividir um pelo outro que a gente encontra o módulo da corrente aqui, que também vai ser 1 PU. Ok? Precisamos então definir em qual vai ser a nossa referência. Vai ser a corrente, vai ser a tensão da carga, né, que são valores que nós já temos. Então,
Nesse caso, adotando aqui a corrente como referência, a gente colocou elas como sendo fase 0, tá? Mas só lembrando que essa escolha aqui é livre, tá? Poderíamos ter escolhido a tensão também aqui como fase 0, ok? Mas já que nós adotamos aqui a corrente na referência, temos que agora encontrar o ângulo da fase da tensão. Aí sim, para encontrar o ângulo da fase, agora em módulo, né? E também fase, em fasor, a gente vai ter que pegar e dividir o S pelo I conjugado. Ao fazer isso, a gente encontra que a tensão na carga em PU é 1 fase 36,87 graus aqui, PU. Sabendo então aqui agora todos os parâmetros necessários, vamos encontrar a tensão no barramento, a linha, né? Então, para isso agora basta fazer aqui uma LKT, lei de Kirchhoff para as tensões, no circuito aqui, somando a tensão da carga, que a gente já encontrou, né? Com essa soma da multiplicação da corrente pela soma das impedâncias aqui, tá? Então, substituindo os valores, a gente encontra a tensão no barramento, a linha aqui em PU. Tá? E para a gente encontrar o valor dela em kV, né? Para a gente encontrar o valor dela em kV, eu vou ter que analisar onde está o barramento, a linha. Está na área 3. Então, eu vou ter que multiplicar esse valor por 12 kV. Então, multiplicando por 12 kV, a minha tensão vai ser 15,192 fase 45,2 kV. E assim, a gente encontra o valor desejado, tá? Bom, gente, finalizamos o exemplo e essa aula, tá? Eu gostaria que vocês vissem os outros exemplos no nosso livro-texto, tá? E fizessem os exercícios propostos, tá? É claro, enviem suas dúvidas sempre que tiverem, tá? Até mais.